Olá, estudantes de Literatura Brasileira 5, do curso de Letras na modalidade à distância do IFPB. Meu nome é Edilane Bento e hoje nós vamos conversar sobre a aula da semana 1, que é intitulada O Sertão é Dentro da Gente, Universalismo de Guimarães Rosa. A aula é escrita pela professora Marta Célia Feitosa Bezerra e tem como objetivos de aprendizagem os seguintes pontos: perceber os avanços da literatura brasileira após 1930, reconhecer o novo regionalismo introduzido por Guimarães Rosa e identificar os componentes estruturais e também temáticos da literatura rosiana. Vamos falar sobre os desdobramentos do regionalismo. Guimarães Rosa, obviamente, dispensa apresentações, é o maior representante desse novo regionalismo, que a gente vai entender por que seria novo, e responsável também por uma das obras mais significativas da nossa literatura. O romance Grande Sertão Veredas, por exemplo, é considerado como o maior romance do século XX, para dizer um pouco, já começar falando um pouquinho sobre a importância dessa aula. E vamos também desdobrar a questão da inovação e da atemporalidade dessa obra, que repercute o regionalismo de 30, traz aspectos parecidos em alguns pontos, mas que inova tanto no campo das ideias quanto no campo da linguagem. Tem um trecho já da obra que traz um ponto importante sobre essa questão desse novo regionalismo. Diz o seguinte, A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Um com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. E aí nós temos aqui, em Grande Sertão Veredas, o Jagunço Riobaldo trazendo nas suas memórias e contando a esse interlocutor que a gente não sabe quem é, toda a sua história, e sua memória afetiva, a dificuldade da vida de Jagunço, entre várias questões existenciais aí, que são trazidas pela memória, e que é feito não numa narrativa realmente linear. A gente já começa a pensar aqui na ideia de um fluxo de consciência. À medida que vai surgindo, essas memórias vão sendo contadas. E existe um movimento de ir e vir, muito comum, que já aponta para uma forma diferente de fazer narrativa, numa linguagem que é realmente bem diferente também. Então, esse próprio texto fala muito sobre o fazer estético da própria obra. E aí a gente precisa destacar que nós temos aí diferentes regionalismos. Já vimos anteriormente, no romantismo, que a gente tem ali com José de Alencar uma espécie de regionalismo. Se a gente pensar aí no mito do nascimento do Ceará ali, da origem do Ceará, a gente já tem muitos aspectos ali exóticos, pitorescos, bem específicos de uma região, podemos tratar como regional, não só José de Alencar. Estou trazendo José de Alencar para tratar um exemplo do romantismo. Mas é uma representação bem idealizada desse regional, muito idealizada, por sinal. E aí nós temos em 1930 o regionalismo, que ficou conhecido como regionalismo de 30, onde nós já temos o contrário. São questões sociais que ganham um primeiro plano, com enfoque bem local, porque ali, como a autora da aula já bem destacou, a gente vê que é o homem em sua grandeza e em sua fragilidade que toma o centro da narrativa para dar vida a regiões particulares e peculiares que finalmente passam a compor o país. Então, o que a gente tem agora no regionalismo de 30 é um conjunto de autores muito preocupados em realmente colocar no primeiro plano uma região e um povo meio que esquecido do país. Então, chamar a atenção para uma parte do país que existe e que precisa ser considerada, e temos aí digamos assim, um comprometimento maior com questões sociais e políticas, que o romantismo a gente não tem de forma alguma.
Então, a gente acredita que é importante, eu acredito que é importante destacar essa questão de que a literatura não é uma construção social, né? Ela é uma construção social, mas é esteticamente elaborada. Então, são as duas coisas. Então, na arte, eu não tenho uma preocupação unicamente com a representação de um real, né? Eu não tenho realmente esse compromisso. A arte, ela vai muito além disso. A arte é uma construção de um mundo fictício, possível, que me permite fazer, sim, muitas reflexões sobre o real, mas eu não estou presa a um compromisso de falar o real, de retratar esse real. É um real transmudado, modificado. Então, é uma criação estética, né, que tem, sim, também esse viés, e pode ter mais forte ou menos, dependendo da visão aí, né, de cada autor, do que se propõe a fazer. Mas a gente percebe que, por exemplo, ao contrário do que muita gente pensa, de que a arte seria uma mentira, né, a obra literária e a arte no geral não pode ser considerada como verdadeira ou mentirosa porque não tem, né, esse compromisso. O que é mentira? De uma forma muito simples, assim. Mentira seria tudo aquilo que tenta se passar por verdade sem ser. Tentou passar por verdade sem ser é mentira. A obra de arte não tem esse compromisso, ela nunca tenta se passar por verdade, né? Então, se ela não tentou se passar por verdade, ela não é mentira, né? Ela é uma construção de um mundo possível. Ou até impossível, enfim, vai se aproximar ou se afastar mais, né, do real, mas de fato não tem esse comprometimento. Porém, na obra literária e na artística como um todo, eu posso sim refletir muito sobre o real, eu posso, a partir do momento em que eu vejo esse outro, que eu vejo esse mundo criado, eu reflito sobre ele, eu penso sobre ele, eu sinto enquanto um ser, né, ser humano, e eu volto para o meu real, muitas vezes transmudado já, modificado. E sou sim capaz de agir no meu real, né? Então tem um poder aí muito forte, mas tem um caráter estético muito importante, né, que não pode ser desconsiderado. Então, essa visão entre literatura e realidade é importante que fique muito clara para que a gente, né, não confunda as coisas. E a arte sempre vai permitir, sim, um nível maior de compreensão do real, porque ela traz em si quase sempre questões que são questões do ser humano, né? Embora tenha nomes diferentes, aspectos diferentes, regiões diferentes, mas é o ser humano. Então, o regionalismo da terceira geração tem, sim, inovações, e nós vamos falar sobre elas, né? Primeiro, é um regionalismo universal. Então, narrativas como Grande Sertão Veredas e alguns contos, e a maioria dos contos, ou todos os contos de Guimarães Rosa, nós vemos que neles o autor, né, está buscando sempre situar aquela narrativa no sertão mineiro, com motivos que se voltam recorrentemente ao universo rural, em constante diálogo com a dureza de uma imutável realidade social. Então esse pano está lá, esse pano de fundo está lá, essa realidade está lá, o caderno de anotações do próprio João Guimarães Rosa, onde anota ali os nomes dos pássaros, linguagens, a fala, os sotaques, crenças, rezas, né? Tudo aquilo está nessa narrativa. Sim. Mas nós temos inovações. A linguagem é tão particular que revela o universal justamente por ser poesia. É uma linguagem poética. A linguagem passa a buscar ali uma origem, né? É uma linguagem muito poética. Mais um trecho que diz o seguinte: que o que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria de amor, compadre meu, que ela é mendiz. Família, deveras? É e não é. O Senhor ache e não ache. Tudo é e não é. Quase todo mais grave criminoso feroz sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é bom amigo de seus amigos. Sei desses.
Só que tem os depois, e Deus junto, vem muitas nuvens. Enfim, tudo é e não é. O Senhor ache e não ache. São trechos que já começa a trazer uma reflexão sobre questões existenciais que são muito maiores do que uma questão local. E não só nesse trecho, mas em muitos outros. Então, a linguagem ela revela muito mais que falares, sotaques e vocábulos de um sertão reconstruído. Revela a vida em suas mais diversas formas. Como acontece lá no caderno de anotações dele, né? E que ele vai trazer para a construção desse mundo ficcional. Então, nessa narrativa, nós temos múltiplas interpretações, desde a percepção da obra como um encontro amoroso à história de um pacto. Obviamente que Grande Sertão, por ser a obra que é, né, sempre foi muito estudada e tem realmente muitas e múltiplas interpretações. E a autora faz uma citação que eu acho interessante, que diz o seguinte: permeado pelo espacial registro do sertão. Todas essas apreensões caracterizam a arquitetura da obra como uma narração em forma de redes temáticas que traçam um mapa alegórico do país. O liame entre lei e crime, o sistema jagunço, a crença em Deus e o pacto com o diabo, a figura múltipla de Diadorim, o desejo de desvendar o desconhecido, a fala do povo e a linguagem labiríntica, tudo isso é espécie de luneta para observar e investigar a rede de discursos sobre o país. Então, nós temos um sertão aí que é cheio de contrastes, né? O contraste, Reobaldo vai trazendo nessas memórias para esse interlocutor dele, né? Esse ouvinte, que é o leitor também, né? A memória da dureza da vida dos jagunços, mas também a doçura do amor por Diadorim. As lembranças das dificuldades, mas também uma memória afetiva. É um ser muito enrijecido por todo o sistema do sertão, da jagunçagem, mas é também o homem, que sente, que é um ser, que traz o sentimento, o amor, como algo importante, e que está ali juntinho. O receio pelo pacto com o diabo e a certeza da importância de ser, de sentir, de amar. E esse sertão é um sertão local, e ao mesmo tempo é um sertão íntimo. E aqui vem a grande sacada da autora, né? O sertão é dentro da gente. Não tinha como ser um título, né, melhor. Porque de fato é um sertão muito íntimo. E aí, esse trecho é só para a gente discutir essa questão, né, dos afetos. E nesse trecho o autor diz o seguinte: não estou contando, pois minha vida em amizade com Diadorim correu por muito tempo desse jeito. Foi melhorando, foi. Ele gostava destinado de mim. E eu, como é que posso explicar o poder do amor que eu criei? Minha vida o diga. Se amor? Era aquele latifúndio. Eu ia com ele até o Rio Jordão. Diadorim tomou conta de mim. E esse é apenas um dos muitos trechos que tomam conta de mim enquanto leitora, né, e que eu compartilho aqui para vocês, e que a autora, né, coloca também, mas que eu quero destacar aqui, como essa amizade vai chegando ao amor que chega, né? Então, até no plano da linguagem, primeiro é uma amizade que vai melhorando, né? E vem o gostar, e vem o amor, né? E é um amor que, assim, minha vida diga, não é um amor que é de palavras. A vida dele e o que ele é, e que ele está tentando revelar também naquela memória, trazendo, né, diz da força desse amor, né? E aí ele diz, se amor, ora amor, era aquele latifúndio, né? Eu ia com ele até o Rio Jordão, porque Diadorim não era mais uma pessoa que ele amava, né? E eu vou deixar esse ele aí, porque eu já coloquei que a leitura da obra literária é o mais importante, né? E eu não quero aqui esgotar nada. É só a ideia de realmente pincelar. Eu quero instigar a leitura da obra, que é o mais importante. E Diadorim toma conta dele, né? E a narrativa mostra, de fato, isso, né? E isso é belíssimo de ver.
Então, o pacto por Diadorim pelo poder, esse pacto que ele faz com o diabo, né? É porque se dá realmente num desejo de ser alguém que ele acredita que Diadorim gostaria que ele fosse, né? Agora também um desejo de mudar esse sertão, de ser um outro, uma pessoa com poder. E esse pacto por amor, né? Por esse desejo irrefreável de poder, leva até a perca do amor, né? Não vamos tratar muito especificamente, mas na leitura vocês vão perceber mais especificamente isso. Alguns estudiosos já falam sobre o poder da linguagem, né? O livro começa com a palavra nonada, que muitos estudiosos já apontam para a palavra que realmente não significa nada e que sinalizaria para Grande Sertão Veredas como não sendo nada real. Aqui não é um mundo real, aqui é um mundo das possibilidades. Aqui é uma criação, né, ficcional. E a partir dessa criação ficcional, o leitor precisa entender, né, que essas memórias não é a memória de uma tradição de um sertão, é uma memória que vai muito além disso, né? E aí, permitam-me a leitura aqui do primeiro parágrafo, né? Que começa realmente com a palavra nonada e que diz o seguinte, só uma parte dele, que ele é enorme, né? Esse primeiro parágrafo. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto, todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e máscara de cachorro, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado dos beiços, esse figurava rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega lá a ti, instantaneamente. Depois, então, vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Então, aqui nessa entrada, você já vê que está numa narrativa com uma linguagem diferente. Você tem que parar, se você não, né? Para pegar esse ritmo, vai levar realmente um tempo. Observar a linguagem e observar que junto da representação de tudo aquilo, o bezerro que nasce cara de gente, cara de cão, e que é determinado como sendo o demo e tem que morrer, é uma representação de algo que parece super simples, mas que dá para você, né, interpretar aí muita coisa, que obviamente não é nosso papel hoje, né, mas é muito interessante, porque de um fato bem simples, você começa a pensar em como o ser humano determina que o diferente deve ser morto, deve ser eliminado, deve ser, né, porque não sei o que fazer com o diferente, então é ruim, é o demo. Bom, e aí, né, é só em seguindo que tem muita coisa para estudar de fato. E aí, a pontaria nonada, o vocábulo nonada, parece a questão do sertão que é ficcional, vindo no final travessia, que é a última palavra, né? Ele diz assim, né, que não existe o diabo não há, é o que eu digo, se for. Existe é homem humano. Travessia. E vem em seguida, né, o símbolo do infinito, como vocês podem ver também aí no slide. E aí, gente, aí dá pano para muita manga, porque colocar o símbolo do infinito depois do vocábulo travessia, numa linguagem, numa narrativa densa como essa, né, aí dá realmente para muita coisa. Então, voltando só aqui, leitura da obra. Não dá para você perceber essa poesia sem a leitura, né?
Então, essa narrativa universal de Rosa ultrapassa o regional porque trata de inquietudes e conflitos da existência humana que acaba ganhando forma artística nessa obra, né? Em seus temas, ecoa com frequência uma representação antitética do mundo agrário, contemplando, por exemplo, o novo e o antigo, o moderno e o tradicional, o sagrado e o profano, em que, em constante diálogo, apontam para uma visão singular do que se constitui o Brasil. Então, de certa forma, traz mesmo essa questão da antítese dentro do próprio país. Esses contrastes são contrastes de um país de contrastes, né? Então, trazer esse regional também teria essa função, né? Mas não apenas isso, né? É mostrar que a antítese é o próprio homem. Enfim. Diferente do regionalismo do romance de 30, presa à realidade local, social e politicamente engajado, o regionalismo de João Guimarães Rosa é, em primeiro lugar, objeto estético. E objeto estético que traz um registro eivado de contradições, em que se destaca um local das memórias que valorizam o tradicional, mas também ultrapassam tanto essa tradição quanto o sertão local. Então, está sempre transbordando, né? E aí Bezerra já diz que, como aspectos temáticos recorrentes em sua obra, sobressaem o quê? Os ritos, as lendas, a religiosidade e o misticismo, que ganham novas projeções quando deslocados de suas fontes e espaços originados, encontrando na oralidade o meio para vocalizar hábitos e costumes de um Brasil profundo. Como linha de força que pereniza essa escolha do autor, seus narradores perpetuam a existência do sertão, criando um universo ficcional que retoma as origens do ato de narrar, assimilando o mito como um dos motivos mais importantes para substanciar seus enredos, assegurando a presença de mitologias em outros formatos na modernidade. Formas antigas são mobilizadas, transformadas e moldadas em novos contextos, visualizadas à luz de uma nova ótica na prosa de Guimarães Rosa. E a cada página você vai visualizando, sim, essa renovação da tradição. E a obra se coloca como uma ruptura de barreiras. Por quê? Antônio Cândido já dizia que o que a gente vê em Guimarães Rosa não é regionalismo, é hiper ou transregionalismo. E ele questiona o seguinte: como se pode resolver esse paradoxo de um regionalismo que não é regionalismo, de uma universalidade que é a mais particular possível? E a resposta estaria exatamente em trazer, no fato de que ele traz temas universais e ambíguos. Pensar sobre a existência de Deus, pensar sobre a existência do diabo, né? E se esse pacto de fato, né, seria concreto. Pensar no ser humano como bom ou mal em sua natureza, questionar o próprio poder do destino, né? Ou então seria a força das escolhas, né, que determinariam a minha vida. Então são questões muito profundas da existência humana. Então esses temas, né, esses questionamentos, no geral, eles fazem com que a obra seja, né, realmente universal. Questões existenciais profundas junto a um espaço local e uma linguagem que traz o exótico, mas numa construção poética que revela uma busca pela palavra em suas origens. Numa expressão que ultrapassa a simples representação da fala de um povo e um local específico e permite a construção de uma belíssima narrativa, onde se percebe a força da poesia, ao mesmo tempo em que são levantadas questões essenciais da existência humana. Então, lá na aula lá na sala, né, vocês podem observar não só essa aula como vídeo, mas outros textos disponíveis que podem ajudar, né, ao entendimento dessa aula. E no YouTube vocês podem encontrar uma gama, né, de estudos sobre essa obra, de vídeos sobre João Guimarães Rosa, que podem também ajudar muito nessa percepção. Mas, para fechar, eu gostaria de dizer que não deixem de fazer a leitura. Nenhum outro texto é mais importante do que iniciar realmente pelo texto literário. Por hoje é só.
Na próxima aula a gente conversa ainda sobre Guimarães Rosa, né? Mas agora sobre a sua contística. Até lá!